Muito bem, pessoas bonitas da internet, estamos aqui para o nosso episódio número 1 desse papo, podcast, talvez, quiçá, que eu ainda não tenho um nome específico, mas é o episódio número 1, episódio piloto na televisão americana. O episódio piloto é aquele episódio de teste. E no episódio de teste, estou aqui com as ilustres presenças delas. De um lado, Dona Débora, conhecida como Moderadeusa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Dona Débora. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor Cacau e suas capivaritas. E do outro lado do mundo, ela que está na boleia do seu caminhão também, Dona Karina. O pior que eu ia falar que ela chuta forte, mas é mais negócio falar que ela soca forte. Não soco. Quem não pegou, soco pegou! Tudo bem, chocolate? Tudo bem, Dona Débora? Dona Karina, da última vez que nós estávamos conversando, inclusive durante a live, você estava nos contando algumas das suas histórias mirabolantes e a gente ficou muito curioso. Histórias mirabolantes, só para deixar claro, histórias de conhecer crushes estadunidenses. E a curiosidade, porque nós do lado de cá sempre temos aquela curiosidade de saber como é que é a interação com o gringo, pô. O gringo é o quão diferente ele é. E aí você estava contando para nós aí que você tinha conhecido um engenheiro de foguetes e contou uma história maravilhosa. E depois você estava contando uma história especificamente sobre o cowboy. E acho que foi aí que a gente tinha parado, né? Conta pra gente como é a sensação de provar outras línguas, conhecer novas línguas. Boa. Primeiro de tudo, o meu date com o cowboy durou o tempo de um rodeio. Opa! Mas peraí, mas não tem aquela história que passou de certo tempo aí, podcast? É aquela coisa, né? Passou de 8 segundos, quem ganha é o peão. Mas eu não fui o boi, pelo amor de Deus. Mas ele... Foi a vaca? Foi... Vaca não participa de rodeio. Mas quem que reproduz? Mas quem que pula a cerca? O boi sonso. Então. A Débora tem um ditado que eu acho maravilhoso. Como é que é, Débora? Repete ele aí. Boi sonso é quem arromba a cerca. Porque ele fica escorado na cerca, aí ele derruba a cerca e os outros passam. Olha lá. Durou um tempo de um rodeio, até porque também ele tinha que ir embora, né? Ele passou pelo meu estado só de passeio mesmo. Ficou aqui só 13 dias. Mas ela ainda vê os meus stories, curte as minhas coisas. Marcou, fica ali preparando o território. Enfim, tadinho, tenho dó. Eu já falei que ele só tem uma skin de cowboy, mas ele trabalha mesmo em coisa do exército lá. Típico white boy mesmo. Tipicão, assim. Você realmente pegou a skin de colonizador total. Sim, peguei skin colonizador, americano sonso. Tudo que vocês imaginar, estereótipo do estadunidense é ele. A gente assistiu Yellowstone, né? É aquilo ali. Total. Aquilo ali, purinho, sem tirar nem pôr. Purinho, sem tirar nem pôr. Uma dúvida, inclusive. O americano, ele manda foguinho na DM? Não, mas ele curte e comenta alguma coisa. Eles não são muito... Alguns é mais de emoji do que outros. Os que é muito expressivo comenta com emoji. O cowboy comenta com emoji. O fogueteiro não usa emoji. Male usa, tipo, 2 olhinhos e aquela coisa bem Samsung Android. Sei. Bem Samsung Android, assim, que antigamente nem existia emoji. Eu imagino que deva fazer diferença a personalidade brasileira no meio das americanas aí, né? Vou contar um negócio que ele falou. Eu não sei se ele falou pra me agradar, eu não sei se é verdade, mas eu vou contar. Ele perguntou como é que eram os brasileiros. Aí, ele me deu abertura. Logo que ele me deu abertura, eu falei assim, então, os brasileiros têm mais atitude quando eles falam o que eles querem. Aí eu falei que é diferente dos gringos, né? Porque querendo ou não, tem que chegar mais, etc e tal. Ele, ok. Aí, ele me deu abertura, eu perguntei como é que são as meninas estadunidenses. Eu já tinha um pouco de uma noção de como que era, mas eu perguntei pra saber a visão dele, eu sempre pergunto. Ele falou que são completas... e detalhe, ele morou 1 ano na Colômbia. Aí ele falou das estadunidenses que são completamente diferentes, porque a gente que é brasileira, eu era a primeira brasileira que eu tava saindo com ele, dizer a gente que é brasileira, tipo assim, eu perguntava mais as coisas, queria ouvir ele mais, ouvir ele falando, ele falou até demais pro meu gosto, que as estadunidenses gostam mais de se aparecer pros caras, só falam de si, só querem falar de si,
Não quer, só quer saber o carro que você tem, a roupa que você veste, o trabalho que você executa, sua profissão. Pensei assim, nossa, nós é igualzinho, nós somos bem mundo. Aí, elas são mais nessa questão, que ele contou um exemplo. Detalhe, ele falou pra caralho, eu tava quase indo embora. Ele falou uma coisa, ele falou que ele foi numa boate com um amigo, uma boate aqui perto, 40 minutos de onde eu moro, e que eles estavam lá e etc e tal, e que ele não conseguiu chegar nas meninas, porque o primo dele, o amigo dele chegava, é um primo amigo, chegava e as meninas chegavam nele e perguntavam quem que você é, quem você pensa que é, qual carro você tá dirigindo, isso palavras dele. Né? Igual brasileiro isso aí. Brasileiro também fala assim, red pill. Mas eu não muda muito, não. É homem sendo homem. Não, tô falando que as meninas. Eu falo, mas qualquer canto que você vai, o homem tá reclamando disso aí de mulher. Não, exato. Só que eu tô contando isso. Detalhe, é a família dele, igual eu falei, os caras que eu saí têm dinheiro. Né? A família dele tem fazenda no Texas, ele morou 1 ano na Colômbia, enfim, serve, etc e tal. Aí a gente tava conversando, ele tem um tio, depois eu até pedi pra ele me mandar, eu acabei esquecendo de pegar na nossa conversa. Ele tem um tio que tava no Titanic, na segunda classe. Louco? Oi? Na segunda classe do Titanic. A gente tava falando de barco, navio e etc. E ele morreu? Claro que morreu! Oxi. Mas não viveu umas pessoas? Viveu quem era rico pra caralho, uai. Nossa date foi numa praia, que eu gosto muito dessa praia aqui. Pra quem foi já de noite? Viu, foi. Ui, que clima mais... Tava... Netflix. A gente foi numa praia que eu gosto muito dessa praia. Quem assistiu Os Sopranos sabe do que eu tô falando, aquela série dos Sopranos. Essa série passou lá, porque eu moro perto. E eu amo essa praia. E eu comentei sobre navio, essas coisas, que eu fui na exposição de Titanic em Nova York, que eu gosto muito. Aí ele soltou essa do tio. Resumindo, eles têm um dinheirinho. Contei com o amigo dele, tava de barco, parará e parará. Gente, rico é rico em qualquer lugar. E eles são ricos aqui. Quem tem barco é rico em qualquer lugar. Ele falou dessas meninas estadunidenses, né? Que elas são mais assim, são mais diretas, etc e tal. E eu só ouvindo, e eu, que não sei o quê. Que teve uma menina que perguntou se ele não tinha vergonha de usar o relógio que ele estava usando porque não era Rolex. Sei lá se isso é verdade. Se você olhar pra ele, ele é um songamonga de 2 metros. Mas é homem. Então, vamos fingir que a gente acredita, vamos deixar aí nessa questão. Eu ia falar sobre isso agora. Não sei, homem que tem a necessidade de falar demais o que tem, não me passa uma credibilidade, assim. Mas ele não falou que ele tem, pelo contrário, ele tava criticando as meninas aqui, que as meninas, então, tipo assim, só veio... o pior jeito de se gabar que tem as coisas. Todas me querem, porque meu tio morreu no Titanic. Como a gente tava falando do fogueteiro aquela vez... O fogueteiro, a gente tá fazendo piada que é fogueteiro, porque o cara é engenheiro de foguetes e tal. E agora, um parente de alguém que esteve no Titanic. No fim do dia, Karina, você não para na frente do espelho e pensa assim, caralho, eu sou foda. Porque eu pensaria, eu em algum momento pararia e falava, caralho, eu acho que eu tô contando umas histórias boas. Não sei, eu acho que é os meus olhos escolhem. Não sei. Quem tá aí no Brasil acha muito isso, mas eu não sei se é porque a gente mora aqui. Umas coisas são muito normalizadas. Obviamente, eu ir na casa de um cara que tem dinheiro pra caralho, é muito difícil fingir naturalidade. Eu não vou mentir. Porque as mansões que eu entrei até hoje foi para lavar vaso, né? Então eu entrar na casa de um cara porque ele me levou, e detalhe, ele mora na casa de praia dele. Ele mora na casa de praia da família porque é perto do trabalho dele. As meninas que têm dinheiro são muito frescas. E a gente não é tão fresca assim. Obviamente, eu tenho os meus princípios, né? Mas elas são também menos fáceis de serem conquistadas. Eu tinha terminado a minha história lá na primeira live contando que
Ele havia me bloqueado, logo depois o fake me adicionou literalmente no outro dia. Eu dei um ultimato no fake, e aí o fake me bloqueou também, morreu ali. Isso foi numa quarta-feira. Teve o sábado que eu mandei a pizza pra casa dele, e aconteceu o que aconteceu. E o que foi? E aí passou 2 semanas. Chegamos aí. Quando passou 2 semanas, eu tava na praia. Era num sábado, eu tava na praia. Infelizmente, eu dei a doida de mandar mensagem pra ele. Mandou um oi sumido. Oi sumido. Tava aqui na praia. Eu falei assim, vamos Eu mandar um oi. vacilei na primeira regra do rolê. O quê? Eu não posso beber. Aí, eu mandei um oi. Aí, aqui você não pode beber na praia, mas a gente leva escondido. Então tá tudo certo naqueles copos Stanley. Aí eu mandei um oi. Pensei, se ele não me responder, vai ficar por isso mesmo. Apago, finjo amnésia e tchau, obrigado. Não, 5 minutos ele me respondeu. Isso era durante o dia ou à noite? De dia, eu tava na praia de dia, era umas 4 da tarde, assim. E eu mandei mensagem pra ele, aí ele respondeu. Aí então tu tava desbloqueado, então? Porque ele teve que me desbloquear pra perguntar se foi eu que mandei a pizza pra casa dele, lembra? Lembrei, porque eu pensei que ele pudesse ter voltado a bloquear de novo, mas não, então. Não. Aí eu vi lá que ele não bloqueou de novo, logo ficou por isso mesmo. Ele também não voltou a me seguir também, não. E eu também não segui de volta também, não. E ficou por isso mesmo. Isso pelo fake? Não, isso pelo oficial dele. Eu não sei. Eu tenho certeza que ele é o fake, mas eu não perguntei ele se ele era o fake. Mandei oi, aí ele mandou oi de volta, né? Aí eu perguntei como ele estava, que não sei o que. Ele perguntou o que eu tava fazendo. Aí eu mandei uma foto da vista que eu tava na praia. Aí ele tá assim, não. Por que você não me manda uma foto sua de biquíni? Aí eu... Ousado. Aí eu falei assim, se você quer me ver de biquíni, você me vê pessoalmente. Aí eu perguntei onde ele tava. Ele falou que tava em casa, óbvio. Aí eu perguntei se ele tava sozinho. Ele falou que não, que ele tava com amigos. Aí, enfim, não perguntei mais porque eu não quero saber. E aí ele me chamou pra ir na casa dele no domingo. Ele falou, não, vem cá e tal. E aí eu falei que eu não podia, e mesmo se eu pudesse, eu não ia. Aí ele falou, que pena, que não sei o quê. Eu peguei e falei assim, mas você pode me buscar. Ele disse, não é assim que funciona, baby. Eu falei, então como que funciona, baby? Como que é? Aí eu já te falei o que eu penso sobre isso. Isso que? Aí que ele falou que não tava a fim de me buscar sempre, toda vez que ele quisesse me ver. É o Caio Castro? É o Caio Castro? Aí que ele falou que eu não tava dando valor ao esforço dele. Qual foi o esforço dele? Me buscar em casa, me levar na casa dele, beber e sair pra comer. Nossa, que esforço enorme. E ele pagou a conta? Uma curiosidade, os gringos pagam a conta? São todos? Até hoje que eu saí, pagou. E ele pagou muito discretamente. Ai, isso ganha meu coração. Porque ele não simplesmente tirou a carteira e mostrou. Não. Tipo assim, ele falou assim: você vai querer comer alguma coisa? Eu falei assim: não, tô cheia. Aí ele só olhou pra menina assim, bem baixinho, e falou assim: check, né? Que é a conta. E aí ele só fez assim, de lado, assim, o cartão e entregou pra ela. E eu. Ai. Nossa, igual o vó dando dinheiro pro neto. Ele não quis se aparecer, eu achei tão fofo. E sem contar. Achei! E sem contar que quando a gente saiu, foi muito engraçado, porque ele me levou num lugar que eu nunca tinha ido, e ele também nunca tinha ido, e eu falei da questão que eu não como carne. E aí, obviamente, ela abriu a porta pra mim entrar, que não sei o que, a porta do carro pra mim sair, a porta do restaurante pra mim entrar, etc e tal. E ele tava muito tenso. Pensa num homem nervoso. Acontece, fica nervoso mesmo. Muito nervoso, gente. Ele tava tão nervoso que ele tava arrancando coisa da unha, do dedo, assim, de nervosismo. E aí eu seguia plena, né? Na minha cabeça tava lá. E aí eu só, tipo assim, tava fingindo. Eu falei assim, não, porque você tá assim e tal. Enfim, aí a gente pegou, a gente comeu, nisso do date que a gente teve. E aí, na hora de ir embora... a gente lá embora, depois que ele pagou a conta muito discretamente, ele bateu a cara na porta de vidro, foi muito engraçado, velho. Tava nervoso mesmo. E eu achei tão fofo. Nossa! Que sado!
Aí eu falei, calma, ainda tem uma porta. Aí, tipo assim, deu pra ver que ele tava, tipo, muito nervoso. Mas eu não sei por que eu não fiz nada. Eu estava só respirando. Isso foi o primeiro date, etc e tal. E aí, quando a gente foi conversando e tal, etc e tal, aí um dia ele jogou essa, de que ele não tava afim. Quando ele me chamou pra ir ver filme na casa dele, e aí eu falei assim que ok pra ele me buscar, que eu tava em casa a tal hora. E aí ele jogou essa de que não tava afim de me ver, de me buscar toda vez que ele fosse me ver. Aí ele falou que eu tava fazendo um pouco caso dos esforços dele. Eu falei, não. Aí ele falou assim, você não gosta de mim o suficiente pra poder vir me ver. Eu falei assim, não, eu gosto de quem gosta de mim, de quem se esforça pra gostar de mim. Aí ele falou que eu tava fazendo um pouco caso dos esforços dele. Nossa, que parada. Ele sente que, poxa, eu já fui, né? Ela devia querer vir por esforço próprio e ela tá dizendo, não, cara, calma aí, eu sou garota, vem me buscar mais uma vez. Então é um esforço de cumprir isso. É doideira isso, né? Aí ele falou isso que eu não tava me esforçando. Eu falei assim, não tem nada a ver, não é isso. Quando ele falou pra mim na casa dele no domingo, porque sábado ele tava em casa, mas tava acompanhado, e ele não ia me buscar nem nada, e etc e tal, eu não respondi ele ficou no vácuo. Isso no sábado. No domingo, que era o dia que ele me chamou pra ir pra casa dele, era umas 3 da tarde, eu mandei, onde você tá? Aí ele, em casa. Morreu ali também. Não. Cara, o pior, olha só, cara, você tem uma carta na manga agora, Karina, que é a seguinte, toda vez que, não só pra ele, como pra qualquer outra pessoa aí, qualquer outro possível crush, que é, toda vez que surgiu uma incompreensão, ou pelo menos o cara falar assim, não sou me sentindo muito valorizado, você pode falar assim, vem cá, peraí, será que não tá havendo só uma diferença cultural aqui? Porque, olha só, o que eu estou fazendo no meu país, por exemplo, é muito normal. Você pode mandar a carta da diferença cultural sempre que você quiser. Olha aí. Uhum. Eu já joguei isso. Óbvio que eu já falei isso. Mas eu falei assim, deixa eu te falar, tá esquecendo que eu não sou igual às garotas americanas, eu sou brasileira. O nosso estilo de date é diferente. Eu falei isso pra ele. Mas ele é playboy mimado. Vocês não estão esquecendo que esse detalhe é importante. Eu não sei se as meninas que ele pega facilitam pra ele, eu dificulto. Dificulto entre aspas. Eu falo o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Se ele tá achando ruim, por que ele me desbloqueou? Dominadora demais. Acho que passou uma semana. Eu tava 4 ruas da casa dele, porque eu fui fazer uma entrega e etc e tal. E eu tava lá perto. E aí eu mandei uma foto. Coloquei assim, eu tô a 4 ruas da sua casa. Foi o único jeito que eu achei pra poder puxar assunto com ele. Ele falou assim, nossa, que legal. Ele é gente boa? Ele disse, saquei. Ele meteu o famoso não é comigo, eu sem braço. Mas peraí, ele realmente achou ou ele foi irônico? Eu pensei que ele foi irônico. Não, aí ele pegou e falou assim, eu mandei pra ele. É porque o inglês é sem graça, entendeu? Então, às vezes faz parecer. Ele achou que eu tava com outro cara. Aí eu peguei e falei assim, tomara que ele não conheça você. Eu não tava com cara nenhum. Mas como ele jogou nessa, eu joguei isso. Aí ele pegou e falou assim... Entrou na mente do palhaço. Eu falei assim, tomara que ele não conheça você. Aí ele pegou e colocou assim... você tá me substituindo? Tinha 2 semanas que a gente não se falava. Eu vou substituir o quê se a gente não tem nada? Jogos mentais. Aí eu disse, você me substituiu primeiro. Aí ele disse assim, eu nunca te substituí. Nunca te esqueci, garoto. Mandou essa. Nunca esqueci você. Ainda te amo, bebê. Ai, que bosta. Mas não vou atrás de você, não vou medir esforço pra te ver. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Ai, meus ouvidos, isso não funciona comigo. Então, ele falou, nunca te substituí. Eu falei, eu também não. Porque eu tinha saído com 2 caras já. E aí, eu falei pra ele que eu tava na casa de uma amiga. Eu não falei que eu tava fazendo entrega. Eu falei, não, eu tô na casa de uma amiga. Aí ele, por que você não passa aqui pra me ver? A gente percebeu que o lance dele é esse, né? O lance dele é, demonstra que você tá afim, vem aqui na minha casa. E é tipo assim, vem me ver, vem na minha casa. Ele não trabalha não, né? Trabalha, só que ele para cedo, né? Ele começa às 7 da manhã e para por volta de 2:30 da tarde, assim, tipo. Isso foi umas 3 da tarde, assim. E aí eu não respondi ele. Porque eu não ia passar lá. E aí ele começou, pode fazer nada, gente. gente, relacionamento será quando que ele vai debutar? Quando será que ele vai debutar?
É porque ele tá nessa expectativa mesmo. Ele tá na expectativa que você vá buscar. Ele quer sentir que você se interessa. Pra ele, a linguagem de amor é ding-dong na porta. Ele sabe com quem você trabalha. Ele sabe que eu trabalho de aplicativo. Pois é, talvez você devesse falar isso pra ele. Falar assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isso já foi uma discussão. Quando ele falou que vem buscar que não sei o quê, eu falei assim, que você vem dirigir. Eu falei assim, não, eu dirijo o dia inteiro, eu não vou na sua casa não tem ninguém namorando. Aí ele, que eu também dirijo todo dia, 40 minutos pra ir e voltar da minha casa. Eu falei assim, eu dirijo só 10 horas o dia todo. Enfim, isso já foi, cartaz. Karina, eu vou fazer um pedido em nome de toda a nossa audiência que conhece a sua história. Por favor, na primeira oportunidade que você tiver, dê um socão na costela dele. Segunda-feira, ele teve a audácia de me mandar mensagem e perguntar cadê as minhas fotos cute. As fotos do Instagram? Não, quando você manda, tipo assim, o entre aspas, o foto de agora, que nunca é o de agora, que você tira, você edita, depois você manda. Ai, nossa, ele é desse tipo de chato, que pede foto de agora. Mas talvez, no caso da Karina aí, faça sentido porque, como ela falou que ela tem um perfil lá, que ela só tem 3 fotos, talvez seja essa abstinência. A pessoa, me segue, tem muitas tem imagens, meus stories. Só me seguir, que tem stories meu lá. Mas nos seus stories, é você mostrando o mundo ou é você aparecendo? Não, meus stories é eu. É eu, gente. É eu, então bem Pinterest, bem Tumblr. E aí eu fingi que eu dei uma de emocionada e falei, oi, baby! E mandei pra ele e falei, sim, eu tô trabalhando. E ele, o que tem? Aí eu falei assim, o que tem que eu não tô cute? Aí eu falei, eu não tô cute. Aí ele tá assim, mentira. Tava monossilábico. Aí mandou mentira. Aí eu coloquei LOL. LOL é kkkk. Aí eu mandei kkkk. Aí o que acontece? A gente tinha conversado um tempo no Snap e depois eu tinha tirado ele do Snap, porque a gente não tava Ainda falando existe mais. Snap? Eles usam o tempo todo. Eles conversam mandando foto um pro outro. Fotos de agora um pro outro, aquela escrita do Snap. Como eu tava dirigindo, eu falei assim, só adicionei ele, falei assim, não, quando eu tiver uma pausa, manda uma foto pra ele, né, e etc e tal. E aí deu 40 minutos que eu tinha adicionado ele, aí, você não vai me mandar nada? Aí eu escrevi, tô dirigindo. E aí, ele pegou e não respondeu. Aí, ok, deu uma pausa, mandei uma foto pra ele. Aí ele foi e mandou uma foto dele de volta. Eu vi que ele tava dirigindo também. Aí eu falei assim, onde você tá? Isso era horário do almoço. Nesse horário do almoço era pra ele estar trabalhando. Aí ele, tô indo embora. Porque eu falei assim, achei que você tava trabalhando. Ele, não, eu vou na academia. Eu falei assim, e depois você vai pra sua casa? Ele, não, depois eu vou jantar com um amigo. E eu tava pertinho da casa dele. Eu tava, tipo assim, uns 10 minutos da casa dele. Não tava longe. Tava numa área perto da casa dele. E, infelizmente, nesse dia, foi o pior dia que quando você é mulher, que a Débora sabe do que eu tô falando. Eu tava que nem a Bela do Crepúsculo. Eu falei, eu vou fechar strike com esse menino hoje. Mas o que é isso? Eu não entendi. Você tava o quê? Menstruou. Não, que menstruada, não. Tava no período fértil. Tá período fértil. Já tava, bebeu pra dar uma fila feminina, vinho. Agora entendemos. Na buchaca. É o pior dia que o homem pegar uma mulher. Na verdade, é o pior dia de uma mulher. Não, pro homem, né? Pensa o psicológico dos bichinhos, pressionando eles. Nossa, a mulher tá querendo, tá sedenta. Eu tenho que dar o meu melhor. Aí chega lá na hora. Mas pera, mas acho que o problema só acontece se ela contar antes. Se ela não contar. Não, mas homem nota. Homem não é burro, não. Homem nota. Você que é tchonga, show, que não percebeu. Daquele jeito, com aquela calência. O que acontece? Você já viu alguém embriagado de álcool, né? A mulher, quando ela tá no período fértil, ela fica que nem bêbado. Infelizmente, qualquer um pra ela é bonito. E aí, eu falei, depois você vai pra casa dele? Não, eu vou jantar com um amigo depois da academia. Aí eu mandei uma carinha de triste. E aí ele, por quê? Eu falei assim, não, porque eu ia passar nessa casa só pra te dar um oi. E quebrou o cara. Ele falou, vai passar na minha casa. Ai, o viciado em visita. Viciado em visita vai receber a visita. Amei. Viciado em visita. E aí, pegou, ele... Eu falei assim, não, porque eu ia passar aí pra te dar um oi. Aí ele pegou e falou assim, só um oi? Aí
Aí eu falei assim, nenhuma menina nunca foi na sua casa te dar um oi? Aí ele, não, nunca foi só um oi. Caraca, Aí eu cara, que é um relatório mesmo. Aí eu peguei e falei assim, então. E ficou por isso mesmo. Aí ele tá assim. Aí eu falei assim, eu vou lá na casa dele. Falei isso comigo mesmo, eu vou lá na casa dele. Tô aqui perto. Vou lá na casa dele. Como ele falou que ele ia na academia, nos meus cálculos calculatórios aqui, supostos, pensei assim, daqui tantos minutos ele vai estar lá na casa dele, então é o prazo de eu chegar lá. Porque nesse tempo a gente já tava conversando e etc e tal. Eu tava chegando na academia, treinando 1 hora, eu ainda tinha uma entrega pra fazer. Ia dar o tempo certinho. Falei assim, vou chegar lá e etc e tal. Nisso ele ficou mandando foto, ficou mandando mensagem, tipo, eu vou estar em casa daqui 20 minutos, mas eu tenho que sair mais ou menos 5h30, que não sei o quê. E eu não respondi, porque eu tava fazendo uma entrega que eu ia lá. Falei assim, não vou responder ele quando eu chegar lá na casa dele. E aí ele tá assim, não, me deixa saber, eu tô confuso. Aí eu mandei só um emoji de triste. Aí ele mandou um ponto de interrogação. Aí eu cheguei lá na casa dele, ele não tava lá. E eu apertei a campainha. Aí eu mandei uma foto pra ele. Aí ele tá assim, você não me falou que você ia aí? Eu falei sim, eu falei sim. De um jeito cifrado, mas falei. Aí ele pegou e falou assim, não, eu te falei que eu ia estar em casa por volta de 20, 30 minutos e que eu não tava entendendo, que eu tava confuso. Aí eu peguei e falei assim, pois é, mas você falou que você ia na academia, já tem 1 hora. E aí ele tá assim, não, eu cheguei, ele falou assim, não, mas eu cheguei, passei em casa e vim pra academia, eu acabei de chegar na academia. Aí eu mandei outra carinha de triste, eu não vou ficar discutindo. E aí ele pegou e falou assim, você me espera aí? Aí eu coloquei 5 minutos. E eu sabia que da casa dele pra academia que ele treina é 10 minutos. Falei assim, eu vou dar 5 minutos pra ele, ele não vai chegar em 5 minutos e eu vou embora. Mas o desgraçado chegou em 5 minutos. Bom, viciado em visita. A visita chegou, ele... Acelera, Toretto. Ele chegou em 5 minutos. E, enfim, aí ele chegou lá e tal, aconteceu o que tinha que acontecer. Sem rodeios, sem bagunça, eu não tava... Não, peraí. Aconteceu o que tinha pra acontecer. Vem com tantos detalhes aqui pra gente chegou na porta e... Não, peraí. Chegou na porta, convidou pra entrar, como é que foi? Não, aí eu tava estacionada um pouco mais longe da casa dele. Porque eu não ia ficar lá rodeando, etc e tal. Aí ele colocou, cheguei em casa, mas eu já tinha visto pelo retrovisor que ele tinha chegado. Porque eu tava longe, mas eu tava vendo ele pelo retrovisor. E aí, ele deixou lá o portão aberto, o portão da garagem, aí eu entrei, aí ele me recepcionou, a gente falou oi, e aí eu falei oi, e eu falei, tá vendo, eu vim, você não queria que eu viesse? Eu vim. E aí ele tem, detalhe, ele tem meio que um olhar do não tô nem aí com nada, mas mentira, a gente sabe que ele só finge. E aí... Ele tá lá, meu Deus, ela veio visitar. Do tipo, não vou ficar, vou dar uma de posturada e calmo. E aí, eu falei, então, como é que você tá? E tal, isso já tava abraçada nele. E aí, ele sabe por que eu fui lá, ele sabe. Pegou e eu não tava muito afim. Tem que estar conversando inglês sempre, é cansativo. E aí eu perguntei, eu não tenho personalidade falando inglês. Então, a gente se beijou. Eu gosto demais. Eu não posso falar isso. Pode, por favor, nós estamos aqui pra isso. Ele não é altão, ele é mediano. Acho que ele tem 1,75, ele é mediano. Ele não é alto. Pra mim, entre aspas, pra mim, eu sei que ele não é, mas pra mim ele é alto. Eu tenho 1,75, né? Então acima de 1,60, qualquer um é mais alto que eu. Só não é o meu padrão. E aí, como a gente chamava ele, falava que ele era meia bomba, eu vou ter que retirar esse apelido dele. Tá vendo, cara? O poder de uma visita. O fetiche dele era você ir na casa dele. Ele não funciona em outro lugar, ele tem que se sentir polido pelo ambiente. Delivery, exatamente. Foi aqui que pediram um chá. A minha pergunta eu já até fiz uma vez, mas eu sou curioso. Como é que foi, não especificamente nesse caso, mas como é que foi pra você as primeiras vezes de transar com um gringo e escutar falando yes? Eles não falou yes. Você acha que é um barulho? Não sei.
Só o turco Nem- que ficou. Nem no silêncio, assim, nem um sussurrinho a SMR. Só o turco que começou a querer falar espanhol. Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu não falo espanhol. Mandou um mírame, mírame. Não, ficava assim, caliente. E eu olhei pra ele assim, juro! Eu olhei pra ele e falei, não falo espanhol. Aí você fala, Caliente. hot roll. E pelo amor de Deus, eu já tava do tipo, calma, pelo amor de Deus! Ah, e acontece, ele quis te mostrar, ele quis superar o momento meia bomba, ele falou assim, agora eu vou, transou com raiva, acontece, quando a gente transa com raiva, a gente também fica assim mesmo. Sabe quando você vai numa apresentação de circo, você vê todas as acrobacias acontecerem, já tava acontecendo, eu tava cansada. Ah. E aí, Vira. Volta. eu acho que ele tinha tomado umas cadalas, com certeza. Ó, aí, então, ficou. Com certeza. Gente, não acabava. Hormônio de Eu só boi, né? sei. Que tava na academia, né? Eu só sei que eu fiquei com dor no útero 2 dias. Eita, tripé. Aí tá, acabou e tal, né? Ele tinha que sair, eu fiquei enrolando lá de propósito. Eu tenho uma mania de ficar encarando. E aí é muito engraçado, porque eu ficava encarando ele de propósito, ele andando pra lá e pra cá. E enquanto eu me ajeitava tranquila, né? E aí ele tava sem camisa, aí ele ficava assim, quê? E eu, quê? E eu ficava encarando ele, e aí ele ficava assim, tipo, o cara tava pelado 10 minutos atrás, dá licença. E detalhe, uma coisa, as meninas estadunidenses aqui é muito raro, mas elas não, o sexo é diferente, elas não olham no olho, elas não transam com luz acesa, tem que ser tudo escuro, no máximo, olha lá, meia luz, tem que ter todo um ambiente. Não é igual a maioria das brasileiras que fazem e acontece, não tem hora nem lugar. Tem hora e lugar sim, mas às vezes não. Eu, obviamente, fiz de propósito algumas coisas. Porque tipo eu sei. Não tem beijo enquanto tá metendo. Não tem olho no olho. Eu fiz tudo isso, entendeu? Não tem muita coisa. Não tem certas posições, entendeu? Não tem. Eu só sei que não tem. Então, mas empolgou o menino, depois reclamou que ele empolgou, aí ficou um tempão, aí você deu uma de Mia Khalifa ali, uai. Mas aí que ele deveria ter morrido mais rápido. Não, certeza que ele tomou alguma coisa. Amiga, a cabeça do homem não funciona igual a nossa, não. Amiga, não, mas faz sentido. Não, mas eu entendi o ponto dela. baixo. Tipo assim, ela pensou, se eu fizer umas paradas diferentes, ele vai morrer mais fácil, mas nem se ele morreu. Então ela acha que ele tava sob efeito, tava adulterado. Ele tomou, isso eu sei que ele tomou. A gente tinha conversado sobre o soco na costela, lembra? Então, por isso que eu cheguei nesse detalhe. Porque na primeira vez ele tava muito delicadinho, etc e tal, alguma coisa do tipo. E aí dessa vez eu inovei nas enforcadas, né? Aí sim. Já dizia João Kleber, para. Vai ficar pro próximo episódio. Eu fiquei até calado, você viu? Eu fiquei em silêncio. Falei, Vai ficar pro próximo episódio, porque Verdade. Isso vai ficar bom. Isso vai ficar bom, porque lembrando que isso tem menos de uma semana, tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Ela falou hoje que ele não é mais soca-fogo. Meia bomba, né? A gente já tem um progresso aí. Aí a gente quer saber, na semana que vem, se isso é bom ou ruim. A gente quer ver o desenrolar da conversa. É verdade. Então, queridos ouvintes, saber da segunda transa. vamos ficar no próximo episódio, como é que é socar costela e coisa do tipo. Eu sou curioso, gente. Eu vivi pouco na minha vida essas coisas, então eu sou curioso pra pelo menos ouvir. Tchau, até o próximo episódio. Eu fico que nem o Bolsonaro. A minha vida é uma desgraça. É problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada. Não posso sair pra tomar um caldo de cana, comer um pastel. Não posso fazer nada disso.